O Lula ganhou as eleições e voltou a ser presidente do Brasil, causando euforia em mais ou menos metade do país e desespero na outra metade. Então vou trazer aqui para você o que vai acontecer com o Brasil nos próximos anos e como é que isso impacta os seus investimentos. Eu sou Pedro Santana, diretor de operações da Alô e responsável pelo Alô Invest, e você está no canal do Alô Invest. As eleições presidenciais não têm causam incertezas e oscilações de mercado. E apesar de eu estar brincando com essa imitação, os impactos que temos aqui não são brincadeira. As políticas econômicas do Lula, elas são bem conhecidas, afinal já tivemos 2 mandatos desse presidente no passado, então temos uma boa ideia do que vem por aí para a nossa economia e para os setores que vão ser mais afetados ou menos afetados por isso, e também qual vai ser o impacto nos seus investimentos. O primeiro impacto que vamos ver no governo do Lula provavelmente é o impacto em commodities. A gente viu a ascensão do ciclo de commodities ao longo da pandemia. Isso já tinha acontecido anteriormente ao longo do primeiro e segundo mandato do governo Lula, especialmente por pressões aí externas que nós vemos no mercado. Então a ascensão das commodities é um fenômeno muito comum, afinal nós temos muito investimento, geralmente nesse tipo de programa de governo, na exploração do pré-sal, na produção de soja, em outros aspectos de commodities do Brasil que a gente está acostumado a ver ao longo do mundo, e a gente tem um momento muito mais propício para isso do que a gente tinha no primeiro governo Lula, por exemplo, porque já estamos com uma cotação de dólar muito alta, o que deixa o nosso commodity com preço muito atrativo. Inclusive as pessoas que trabalham com commodities preferem que o dólar esteja alto, porque esse tipo de ativo é 100% dolarizado. Então quem faz aí venda de algodão em pluma, petróleo, qualquer outra coisa que é dolarizada, se vê muito feliz nesse momento que o dólar está mais alto com as pressões inflacionárias aí que temos no Brasil. Especialmente porque nos últimos 2 anos a gente conseguiu dar uma controlada relativa na inflação, então a gente não espera que tenha um aumento muito abrupto na Selic. Na verdade a gente espera que a gente tenha uma diminuição nessa taxa, então isso injeta mais dinheiro na economia, isso permite mais investimentos também nessas commodities. Construção civil. Independentemente da sua visão política, você sabe que a gente teve muita construção nos últimos 2 governos do presidente Lula. Independentemente disso, se isso veio de algum escândalo de corrupção ou qualquer outra coisa, a gente sabe que tem investimento sim do BNDES e de outros órgãos do governo na construção civil, seja no próprio Brasil ou no exterior. As empreiteiras usualmente têm um investimento muito significativo nesse tipo de governo e a gente espera ver isso voltando novamente o patamar que a gente tinha ali em 2010, 2012, antes do primeiro governo Dilma, que a gente teve talvez um dos momentos de maior euforia no mercado de construção no Brasil nos últimos 40 anos, então a gente espera que isso seja realidade novamente, nos pautando especialmente no segundo mandato do presidente Lula. Exportações, a gente tem, claro, um momento de novo que a gente está com um dólar alto. Quando o dólar está alto, o nosso produto brasileiro fica barato lá fora, o que aumenta o nosso volume de exportações, especialmente porque a gente pode ver aqui alguma modificação em relação a tributos para importação. Então fazendo um protecionismo do governo, que é uma prática já vista aí também nos governos Lula, anteriores também nos governos Dilma, a gente pode ter um aumento de exportações ao longo dos próximos anos, aproveitando-se, claro, desse cenário do dólar que está mais alto do que a gente via nos últimos anos. E finalmente varejo. A gente imagina que o Lula vá continuar com esse movimento de queda da Selic para estimular o consumo. E o maior beneficiário desse estímulo no Brasil, usualmente, é o varejo. Quando o consumidor tem mais dinheiro no bolso, ele tem o dinheiro para pagar o carnê, ele tem o dinheiro para comprar a sua geladeira nova. Inclusive, se criou toda uma classe, uma persona aí do consumidor brasileiro, que é o consumidor de sala pequena e tela grande. Então as pessoas, durante os governos Lula, tiveram muito mais consumo de eletrônicos e muito mais consumo de bens vendidos no varejo. Inclusive, isso é uma boa notícia, possivelmente, para o consumo no Alu, já que nós trazemos o futuro do varejo, né? Uma assinatura que custa 40% a 45% do valor de varejo e permite que os consumidores tenham acesso realmente ao que eles querem e não só ao que eles podem. Então a gente imagina que nesse novo governo Lula tenhamos um momento de varejo que vai se expandir ao longo dos próximos 3 ou 4 anos. Então, resumo da ópera, tudo é pautado mais ou menos por 3 coisas: pelo aumento do dólar, pelo investimento público e também pelo ciclo de juros. Então, o aumento do dólar permite um aumento das exportações e ele favorece também o ciclo das commodities, gerando um retorno interessante para o país. O investimento público ele fica concentrado muito fortemente na construção civil, em obras de grande magnitude, seja no Brasil, seja lá fora, então você gera uma euforia no mercado de construção de forma geral. E o terceiro ponto que gera, claro, o aumento do consumo no varejo é justamente esse momento de redução da taxa de juros que a gente imagina que vai continuar acontecendo. Afinal, no governo Lula a gente viu poucas flutuações da Selic com grandes expansões, mas a gente viu muitos estímulos para que a Selic fosse diminuída e para que o consumo fosse aumentado ao longo do mandato do presidente Lula. O que isso quer dizer para os seus investimentos? Bom, se você seguiu a nossa recomendação no passado e usou o Alô Invest para proteger o seu patrimônio, nada. Você já fez o investimento pré-fixado, que vai ter pouco impacto ou nenhum impacto em relação ao movimento macro, que vai te permitir receber mensalmente uma rentabilidade muito maior que a renda fixa. Então, se você ainda não conhece
a opção da Alu Invest para proteger o seu patrimônio em qualquer momento de estabilidade, clique aqui para se inscrever no nosso canal, dê o joinha aqui e clique aqui na descrição para conversar com um dos nossos consultores. Mas se você não aproveitou esse momento de proteção de capital lá no mês de outubro, então eu tenho também uma explicação de por que o Alugueto Invest deve ser pouco afetado por essa situação. Primeiro, porque com a taxa Selic descendo, o nosso prêmio de risco não deve variar tanto. Claro, ele vai descer um pouco porque ele acompanha hoje de mercado. Mas o Alu Invest é um investimento que é pautado em outro serviço, o serviço do Alu, a plataforma de assinaturas de eletrônicos com mais impacto na América Latina. A gente faz assinatura de iPhones, então a nossa margem não é tão significativamente alterada por variações da Selic como o investimento de renda fixa tradicional. Então, claro, nossa margem deve aumentar um pouco, nosso investimento deve ficar um pouquinho mais descontado em relação àquele valor que a gente trabalhava lá em outubro e em novembro, mas a gente não tem uma variação tão significativa no nosso prêmio de risco. A gente deve trabalhar sempre nessa faixa aí de CDI mais alguma coisa, mesmo sendo renda fixa. Então, espere ao longo dos próximos meses, ao longo dos próximos anos, que o Alugueto Invest vai continuar, como sempre, pensando no futuro. Outro aspecto, esse dólar alto torna os eletrônicos de consumo de desejo da população mais inacessíveis. Então, é necessário que tenha aí um serviço de assinatura que justamente permita essa acessibilidade para as pessoas terem acesso ao que elas querem e não ao que elas acham que elas podem. E, finalmente, o iPhone em si vai ser afetado, assim como o resto do varejo, por esse aumento de consumo. Então a gente tem, na verdade, uma tempestade perfeita para aumento da Alu. Porque você tem um momento que o dólar está alto, então o produto está mais inacessível, você tem um momento de incentivo no varejo, e você tem um momento que a Selic está baixando. Então todos os fatores se confluenciam para que, na verdade, a Alu cresça muito ao longo dos próximos anos, independentemente de quem seja o presidente, independentemente do resultado que levou o Lula de volta para a cadeira do presidente. Então é isso, investidores. Se vocês gostaram do vídeo, clique aqui para se inscrever no canal, deem um joinha e deixe aqui nos comentários o que vocês acham que vai acontecer nesse terceiro mandato do presidente Lula. Estamos aqui por longo prazo e espero que vocês estejam conosco também.